Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso Pode Além, esse programa, esse bate-papo que vem trazer entretenimento, projetos interessantes, espiritualidade. E hoje a gente tem uma convidada querida demais, que é a Luciane Mina. Luciane, boa tarde. Boa tarde. A Luciane é psicóloga, facilitadora do Desabusa-se, consultora em gestão de pessoas, estrategista do TVEP e realiza atendimentos psicoterápicos e energéticos. Lu, mais uma vez um prazer. E a Lu é amiga de anos e anos, né, Lu? Quanto tempo a gente já se conhece, Lu? Oi? Conta nos dedos. Mas é muito bom, muito bom. E vai ser muito bom esse bate-papo. Lu, para a gente iniciar, eu me apresentei bem você, Lu? Apresentou. Apresentei. Diz um pouquinho para a gente do seu trabalho no Centro de Práticas Integrativas. Você pode fazer isso para a gente? O Centro de Prática Integrativa, ele hoje se localiza em São João da Barra e foi um projeto idealizado pela prefeita Carla Machado, que hoje é deputada, né? Hoje ela está como deputada estadual e ela, no meio da pandemia, logo no início, né, eu trabalhava no Centro de Combate ao Covid em Campos e ela me chamou para trabalhar lá, para cuidar de pessoas. E em 2022, em fevereiro, ela então designa esse espaço, um espaço onde a gente hoje tem a coordenação da Daniele Del Rio, que é a coordenadora, é enfermeira, é técnica em ozonioterapia. E aí ela e o doutor Fabrício, eles fazem esse trabalho com ozônio, né? E tem tido assim, um resultado muito, 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 muito produtivo na comunidade. Assim como a gente tem yoga, dança, ginástica funcional, arte-terapia, psicoterapia. Existe a auriculoterapia, acupuntura, osteopatia, né? Tem o Maurício, ele é osteopata. As fisioterapeutas fazem atendimento personalizado, né? E tem aula de pilates. Nós temos uma academia de popular dentro do espaço, né? Geralmente tem num parque, lá é dentro do centro de prática. E eu tenho a honra de trabalhar lá, desenvolvendo as terapias que eu vinha a atuar de uma forma mais intensa a partir de 2017. Foi quando eu pude conhecer a expansão de consciência, né? Olhar as questões de uma forma mais, vamos chamar de energética, né? E eu não posso dizer para você que eu sou um terapeuta energético, porque eu gosto, eu honro, e são 30 anos como psicóloga, né? Eu não vou abandonar uma caminhada porque eu descobri outra, eu vou agregar, né? Então, quando eu uso, seja o desabuse, seja a neurolinguística, seja o reiki, seja barra de axis, quando eu uso essas abordagens, são sempre adequadas ao processo psicoterápico, né? Então, essa semana eu tive a oportunidade de fazer lá uma contabilidade esse ano. Eu já consegui, né? Estou falando da minha caminhada pessoal. Eu já consegui atender mais ou menos 59 pessoas, mais ou menos não. Atendi 59 pessoas, e das 59, só 6 ainda estão.
Então, foram pessoas que entraram, fizeram um processo e saíram. Porque quando a psicologia veio, né, na sua formação, ela oferecia um trabalho muito longo. Né? Na época de Freud, mesmo conhecidíssimo, era 10, 15, 20 anos. Depois, com a psicologia, ela diminui para 4, 5, 8. Com a neurolinguística, ela diminui para 1, 2. A energética não, você já passa para meses. Né? Então é muito legal a gente ir vendo esse crescimento. E por que é encantador para mim trabalhar no centro de prática? Porque eu tenho essa autorização, né, de usar estas abordagens, né? A desprogramação neurobiológica, que hoje já é reconhecida pelo MEC, o desabuse, que é reconhecido pelo MEC, né? O Reiki, ele está dentro das... Ai, meu pai, como é o nome que já foram absorvidas como prática integrativa, né? O Reiki já foi, né? E tem uma outra... a barra de Axis a gente tem alguns profissionais que começaram o movimento um pouquinho antes da pandemia, mas com a pandemia cessou. Então, o bom do centro de práticas é que ele atende muita gente, embora nós sejamos poucos profissionais, mas como é um tratamento que não demanda muito tempo, então a gente consegue absorver, né? Não de forma assim, entrar muita gente, a gente consegue que entre uma quantidade, deixa essa pessoa seguir, né? Alguns para não sair, porque é muito bom a gente estar lá dentro, é um ambiente muito gostoso. Um dia vai lá me visitar. Isso é um prazer. É um lugar verde, arborizado, muito gostoso, singelo, mas gostoso. São quantos profissionais? Mais ou menos, só para a gente ter uma ideia. A gente deve ser uns 15. 15 profissionais. E aí, o que eu ia te falar, né? As pessoas entram, fazem esse atendimento, e para ela, quando ela não prossegue o atendimento individual, ela então é direcionada para pilates, para yoga, para dança, para ginástica funcional. Então ela continua, só não continua com atendimento personalizado. Né? Lu, e como que é feito assim para as pessoas? Elas têm que vir através de algum médico, algum direcionamento? Nós temos sempre. Primeiro porque o corpo técnico é pequeno. Né? Então não dá para a pessoa chegar lá e dizer eu quero, porque todo mundo chega lá e diz assim, eu quero tudo. O que tem aí? Me dá tudo. Né? E aí a gente tem a doutora Maruja, doutor Fabrício, doutor Gustavo, os três são os médicos por quem entra aquele indivíduo que foi encaminhado para o centro de prática, né? Como ele é em São João da Barra, ele é voltado especificamente para a população são-joanense, né? E ele tem que vir de um encaminhamento para o médico. E o médico é que vai direcionar, porque senão a gente não dá conta. Sim, porque é um volume muito alto. A gente tem vários amigos aqui de São João da Barra e que bom que a gente está falando isso aqui, né? Eu estou gostando muito dessa experiência. É um povo que estuda muito, que se mobiliza muito para aprender. O governo agora, né? Municipal é o governo Carla Capucci. Tem que ter sequência, né, Lu? Que maravilha, né? Ela é engraçada, que ela é uma pessoa empenhada, sabe? Então, você vê o engajamento. Então, antes, Carla Machado já vinha com toda uma proposta. E o que eu percebi é que a Carla Capucci prossegue nesse movimento de chegar perto das pessoas, de ouvir, de mobilizar. Milagre ninguém faz, né? Porque ninguém tira dinheiro da cartola. Mas dentro das possibilidades, eles sempre estão fazendo eventos, participando de seminários, congressos, tem muitas premiações, então é muito interessante. E que bom que a gente está falando da continuidade, porque muitas das vezes você verifica mudanças em governos e às vezes projetos, às vezes que não deram certo, acabam projetos que deram certo também acabam por uma questão mesmo política normal. Mas que bom que seguiram com a mesma cabeça, com o mesmo pensamento de gestão. Legal. Lu, eu estava rodando aqui pelas suas redes sociais
E alguns encontros que você tem com os amigos que te acompanham aí, eu vi que você faz algumas lives e são formidáveis. Eu queria que você falasse sobre algumas delas. Ai, Jesus, vou dar conta. Vamos lá. E o cronômetro? Vambora. A primeira a gente teve um setembro falando o tempo todo sobre a prevenção do suicídio. E você vem falar sobre a construção e busca do equilíbrio. Diz para mim sobre essa abordagem que você fez, que eu achei. Ontem eu tenho um canal no YouTube, né? Isso. E aí ontem eu comecei falando. Pode falar o canal do seu Luciane Mina. E ontem eu comecei falando exatamente sobre essa palavra, equilíbrio, né? Porque uma cliente minha, adolescente, ela acabou o processo dela, né? E eu achei muito maneiro, porque ela falou assim, nunca ninguém me mandou embora. Olha que delícia. Nunca ninguém me mandou embora. Mas eu vim perceber que eu estou em equilíbrio. Aí eu falei, conta isso aí pra mim. Aí ela falou assim, olha só, tem gente que vai na academia e bota menos peso do que aguenta levantar. Aí a gente diz, fulano tá dançando. E tem gente, como eu vi lá um rapaz, fraquinho, levantando uns pesos ruins, eu falei, rapaz, ela contando, né? Tu continuar levantando assim, você vai se lesionar, olha que chique, você vai se lesionar. Então, Lu, equilíbrio é quando você nem dança nem trabalha a favor do ego. É quando você sabe usar as coisas de maneira harmoniosa. Eu fiquei tão feliz. Eu digo, meu Deus, minha cliente. E é muito legal, né? Quantos anos tem essa... Ela tem essa jovem, essa pérola? Tem 16 anos. Deve. Que legal. Por isso que eu fiquei boba. E, então, ela estava mostrando, né, que algumas coisas a gente pode alcançar, né? E a gente também começa a perceber que às vezes as pessoas falam assim, fulano tá com depressão, fulano se suicidou, fulano tá com frescura ou tá com distância de Deus, tá com falta de Deus. E hoje de manhã eu ouvi uma coisa que é real, né? É falta de Deus ou é excesso de tristeza? Excesso de má interpretação, excesso de autocobrança, excesso de pressão profissional, excesso de relações improdutivas e tóxicas. Então, quando a gente entra no equilíbrio, e é o que a gente precisa trabalhar no Setembro Amarelo, né, na prevenção ao suicídio, na construção da saúde mental, é esse equilíbrio. É você conseguir entender que, assim, quem não tem problema, nós que estamos aqui em Campos, ou está ali no Caju, ou está no cemitério Campo da Paz. Quem não tem problema está lá. Né? Nós que estamos fora, vamos ter problema sempre. Agora, como é que é a maneira de encarar esse problema? Como que a gente contorna esse desafio? Acho que esse aqui é o grande diferencial, entende? Então, na construção do equilíbrio, é fundamental que esse indivíduo olhe, né, problemas, ok, que nada mais são do que contraste, porque quando a gente enfrenta um contraste, a gente acende no coração a vontade do que a gente verdadeiramente quer, né? Então, um contraste ele é necessário. Mas a forma de gerenciar, a forma de classificar, a forma de dar atenção a isso é que é o fundamental, porque quando você ignora, você corre o risco de fazer dessa situação uma situação de tropeço. Quando você maxi valoriza, né, você começa a perceber que coisas que às vezes assim você poderia construir com um pouco mais de facilidade, né, você tem dificuldade. E não é raro aquelas pessoas que estão agarradas na grade, gritando, me solta, me solta, me solta, me solta, e você chega perto dela e fala assim, olha para trás, ela está do lado de
Ela está do lado de fora da grade, está reclamando, me solta, mas ela não olhou para trás para ver que ela tem um horizonte. Então, o equilíbrio que eu penso que é importante a gente buscar é se mobilizar para fazer uma boa tradução, né? Porque eu sou muito forte na minha colocação, mas eu acho que é pertinente. Deus não está sentado no penico, ele está sentado no trono, ele sabe o que está fazendo. Então, por pior que seja uma situação, ali tem alguma coisa para aprender. Agora, eu tenho ou não predisposição de me perguntar, né? O que eu posso aprender aqui? Como que isso me faz mais forte? Né? Onde que eu vacilei e que acabei favorecendo que isso acontecesse. Então, as pessoas, na verdade, hoje estão buscando pode pirlim-pim-pim, né? Pouco se quer. Você pode observar que um texto que tenha leia mais, a pessoa já olha, leia mais, você viu as 3, 4 palavras. Se interessou, não, ela passa. Né? Então, a gente está muito no imediato. Muito imediato, né? E eu acho que é uma geração como um todo, né? Está preocupada e a gente acaba entrando nessa velocidade louca da vida, né, Lu? Sim. Augusto Cury, ele falou, um pouco antes da pandemia, aqui na UENF, ele veio fazer uma palestra, e ele dizia, olha, gente, presta atenção com a geração que nós estamos formando, porque a criança diz, eu quero um celular, antes dela dizer o lá, ela já tem um celular na mão. Então, as crianças não têm mais impulso para buscar um projeto, porque tudo delas é dado na mão, né? Elas não aceitam não, né? E acha que tudo tem que ser muito fácil, e o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então vamos observar isso com carinho. E eu acho que assim, daquilo que a gente vivia 2, 3 anos antes da pandemia, infelizmente a gente está 5 vezes ou mais pior hoje, né? Porque as famílias ficaram mais disfuncionais. É verdade. Verdade. E a gente percebe claramente como que a gente hoje, até vídeos, né? Você está falando aí de mensagem, eu falo de vídeo, né? Vídeo que passa de 5 minutos. Ninguém quer ver. Ninguém quer. Ontem mesmo eu ouvi uma cliente minha, ela falou, Luciane, eu sei que você tem feito vídeos de 10 minutos, mas quando chega lá nos 6, 7 minutos, eu penso, o que Luciane quer falar? Falei, né? Então as pessoas estão realmente muito imediatas, né? E aí isso é muito grave. Entra num momento perigoso essa questão, né? De muito imediatismo, né? Essa velocidade toda. Um outro ponto que eu achei muito interessante aqui, Lu, é como a gente nunca aceita muito bem a crítica, né? A gente fala mesmo do nosso posicionamento, né? Às vezes vem uma crítica, por mais que seja verdade, a gente fala, é ruim, né? Como usar a crítica ao nosso favor, Lu? Eu penso que primeiro é um hábito que a gente tem que criar em casa, com nossos filhos, né? Com o nosso parceiro, parceira, é fundamental a gente ter colocar a verdade, sempre com gentileza, com educação, né? Gentileza é fundamental, mas colocar o que está acontecendo é muito importante, porque aí, quando você cria esse hábito em casa, você cria o potencial de análise. E aí, quando você analisa o que está acontecendo, você cresce. Então, não existe adversidade, entende? E parece que a crítica sempre vem com uma questão para nos atingir, né? Mas na verdade, assim... depende muito da aceitação mesmo. Por que eu gostei de conhecer a expansão de consciência? Porque ela pede que a gente olhe para todas as situações com consciência, sem julgamento, tá? Sem certo, sem errado, sem bom, sem mal. Quando você olha uma crítica assim, você pergunta, ok, o que eu tenho aqui que pode me ser útil? Porque de verdade, ninguém fala, a pior batatada que falar. Ele tem toda uma caminhada para construir aquela ideia dele. Né? Ninguém vai em lugar nenhum para fazer papel ridículo.
né? Pior que seja a colocação do indivíduo, ele acha que está abafando. Se eu olho como um interessante ponto de vista, sem certo, sem errado, primeiro eu vou parar e pensar assim, de onde que tirou essa... Né? E depois eu preciso parar e pensar assim, vou dar atenção? Vou valorizar? Vou ignorar? Vou aprender? Vou transformar? Então, quando a gente olha com consciência, a gente tem potencial de escolha. Quando a gente já entra julgando, primeiro a gente se julga a si mesmo, porque uma crítica, ela só faz impacto quando, mesmo que seja num nanosegundo, você se alinha com aquilo. Mesmo que você diga, nossa, eu não, mas lá no fundo, você, será que... Foi tocado, né? E quando há esse toque e alguém confirma e você não assume, é pior ainda. Porque você não está reagindo ao que a pessoa disse, você está reagindo ao que você pensa. Então, quando você tem essa consciência, né? Opa, se eu me aborreci, aonde que eu estou me ligando a isso? Aonde que eu também concordo com as pessoas? Porque, vamos combinar, a gente passa por pessoas que estão em franco desequilíbrio na rua. O cara vira para você e diz, qualquer sandice que vier, você olhar para ele e vai dizer, tá louco, e vai embora. Mas se é uma pessoa que você tem um pouco de consideração, é um amigo, é um primo, pai, mãe, irmão, não estou falando disso não, estou falando de pessoa um pouquinho mais distante. Você tem uma leve consideração. Como o seu ouvido valora, você piora o impacto. E aí você responde, não é o que foi dito. Então, como é que a gente vai lidar com a crítica? Entrando na condição de interessante ponto de vista. Para que eu tenha mais consciência do que está acontecendo, eu não posso olhar nem como certo, nem como errado, nem como bom, nem como mal. Mas observar, opa, se isso chegou para mim, se essa fala chegou para mim, como eu posso escolher? Porque, vamos combinar, Márcio, tem um pessoal que fala umas coisas, mas que a pessoa não tem nada a ver, não tem significado nenhum, entende? E é muito comum assim, quem nunca fez diz que você fez pouco. E se você não tiver discernimento e claridade mental, você não vai fazer O cara nunca fez. E está criticando. Entendeu? Quer dizer, ele está tendo um ato incoerente a partir do momento que eu paro para conversar com ele, quem está sendo mais incoerente? Eu, né? Eu achei bem da forma também, né, que muitas das vezes acontece um empurrar de opiniões para uma segunda pessoa, às vezes você é carregado de muito sentimento e às vezes seu interesse não é para poder ajudar aquela pessoa, né? Sim. Você quer desafogar um sentimento que veio em você, às vezes de fúria, de raiva momentâneo, e seu interesse não é ajudar, porque existe forma, né? Sim, mas se você está treinado no interessante ponto de vista, você tem clareza de que aquela pessoa está entrando em estado de ignorância na conversa com você. Ela ignora o estado dela, ela ignora o seu estado, ela ignora quem está assistindo, ela ignora o lugar que ela está, ignora tudo. E aí você diz, ok, estamos em estado de ignorância. Ponto. Entende? Concordo. E eu acho que essa separação é fundamental para a gente, né? Entender realmente ali na nossa cabeça, cara, isso daqui é legal para mim, isso aqui não é legal para mim. Deixa um pouquinho de lado, porque senão eu vou jogar para dentro do meu subconsciente e aí vai me trazer um problema. Sim, realmente. Mas veja, para que eu consiga ter essa claridade mental, que é o que você está sinalizando, eu preciso trabalhar o equilíbrio das minhas emoções. Então, o que de verdade vale a pena eu esquentar minha cabeça? Né? Tem um professor, se chama Mário Meir, ele trabalha a cabala ancestral. É muito legal, né? Porque ele diz assim, qualquer situação você precisa parar e perguntar, quanto que vai custar essa consequência? Se for cara demais, você tem que pensar, eu quero pagar isso? Sim. Vale a pena. Sim. Entendeu? Então, se a gente cria esse hábito, a crítica ela chega e ela não te encontra vulnerável. Então você tem uma facilidade muito maior de ouvir, avaliar, responder
interagir e ok, segue em frente. Agora, se você está sobrecarregado, se você está cansado, se você está enjoado e alguém chega aí pega você na hora errada, do jeito errado, aí, meu amigo, Sim. mandou errado, recebeu de volta. De forma pior, né? De forma pior. Sim. A gente estava falando, encontro aqui muito legal com o professor Ângelo, sobre as questões mesmo de saúde. E aí a gente fica pensando, a gente está falando muito da parte mesmo de saúde no nosso dia a dia, físico. E para a gente ter saúde mental, Lu, o que você sugere para a gente ter uma saúde mental legal? Eu acho que usar essa receita do Mário Meir, né? Qualquer situação, avaliar o preço, se vale pagar, porque tem coisa que não vale a pena pagar. É muito importante que a gente comece a perceber a nossa ambiência, com quem a gente vive, né? Porque se eu convivo com pessoas que falam palavrão, assim, igual a vírgula, no início eu não vou perceber. Depois de um tempo, eu vou ouvir. E depois de um tempo eu vou estar falando tanto quanto, ou pior. Que o que mais acontece é que como você está vulnerável, você começa a conviver e você puxa aquilo de uma forma tão intensa que é capaz de você usar mais até do que o outro. Então, quando as pessoas estavam na pandemia, todo mundo falou, agora vai ser o momento da saúde mental. Você viu alguém cuidando de saúde mental ultimamente? Eu não tenho visto. Então, o que eu percebo? De novo, pode pirlim-pim-pim. Veja que houve um boom de mentoring, coaching, terapeuta, de 5 horas, 6 horas, 4 horas. O fulano faz 4 horas de curso e é uma autoridade. Luciano, você tem alguma coisa contra ele? Não, fulano, paguei o curso dele. Não tenho nada contra, nem a favor. Sim. Só que eu penso que, diante de certos entroncamentos, se quem entrou, porque quem entrou lá pelos próprios pezinhos, quem entrou não tomou cuidado de como, quando e com quem estava trabalhando, pode sair de lá pior do que entrou. Né? Então, cabe aos formadores de opinião, né, aqueles que estão hoje divulgando a possibilidade de reflexão. Eu acho que é muito legal todo mundo querer cuidar de todo mundo, mas não basta querer cuidar. Né? Eu fiz um processo terapêutico para conhecer, umas 3, 4 semanas. E aí a pessoa foi muito precisa no diagnóstico dela, mas o diagnóstico dela disparou uma outra questão minha. E a pessoa não soube dar conta. E se eu não sou psicóloga? Entendeu? Sim. E se eu não tenho outros tipos de recurso para resolver o que ela abriu? Entende? Então isso é que é o que eu percebo, né? Como cuidar da saúde mental? Busque pessoas que tenham bagagem para início, meio e fim daquilo que ela está se propondo. Procure criar um convívio com pessoas que tenham os hábitos que você entende que são saudáveis para você. Procure monitorar a qualidade do seu pensamento, sentimento e emoção. Porque durante um bom tempo se falou muito sobre lei da atração. E agora a gente está conseguindo, em alguns lugares, não são muitos, mas as pessoas já começam a dizer que a sustentação da lei da atração é a vibração. E vibração, ela é feita de pensamento, só que os nossos pensamentos são feitos de emoção. Né? Então, é muito mais fácil você mudar uma vibração do que uma situação. Percebe? Então, se você muda a sua vibração, se você muda o seu olhar, se você muda a sua interpretação sobre o que aconteceu, a sua vibração vira
e o seu processo atrativo também ele tende a mudar. Então, eu acredito que para que a gente tenha qualidade de saúde mental, é muito importante a atenção com esses quesitos, sabe? E a gente começa a entender que é importante. A gente não pode ficar dando varada na água, sabe? Não, porque eu agora vou fazer terapia, tá? R$ 20, R$ 30, uns negócios assim surreal, né? Só que a questão não é só processo. A questão é quando o processo bate num lugar e aquele lugar não tem condição de ser bem tratado. Aí vai dar ruim. E que gera Olha, uma série de sim, outras desdobramento, questões, né? Outros desdobramentos. outro desdobramento. Então, é uma coisa assim que eu entendo, isso é uma opinião muito particular, sabe? Eu acho que o psicólogo, ele se fechou dentro de determinadas questões e ele deixou de estudar outras. E aí, como as pessoas queriam algo mais diferenciado, mais rápido, mais isso, mais aquilo, e o psicólogo não tinha essa predisposição, outras profissões se predispuseram e não pegaram um espaço porque o espaço é para todos. Mas quem tem um preparo anterior, né, de conhecer, de socorrer, é o psicólogo. E o psicólogo não valorizou, não reconheceu, e ele, infelizmente, perdeu esse espaço. Não sei, né? Não sei qual é a intenção que o universo tem com isso, mas, de verdade, se capilarizou as possibilidades de cura. Isso é muito bom. Mas, no meu olhar, há determinados entroncamentos que essa capilarização ela não dá conta, entendeu? E aí isso me preocupa. Antes me desesperava, hoje eu só preocupa. Lu, eu queria comentar com você sobre a questão de... Isso, inclusive, foi um tema de uma conversa até com meu irmão Neto, que não está por aqui. A gente falando de quem cuida de quem cuida. E aí você vem com um tema muito interessante aqui, tratando: se estiver muito ruim, busca socorro. Mas muitas das vezes as pessoas que prestam socorro não se cuidam. Né? Você está falando de um caso, você fez uma terapia em um determinado período. É comum de psicólogos buscarem também esse apoio. Conta pra gente, assim, como que é complicado, né? Você sempre querer ajudar, mas você não sabe pedir socorro. Na verdade, assim, isso é um hábito mundial, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? A ordem que a gente tem. Tu vê a galera fazendo isso? Vou combinar. A gente ama o próximo, a si mesmo não. Então, eu acho que isso fica muito forte para o profissional de saúde, o profissional de socorro, porque ele fica sob uma demanda intensa. Então, no meu olhar, isso é hábito de todo mundo. Mãe cuida do filho. O empresário cuida da empresa. Tá entendendo? A namorada cuida do namorado. A gente tá sempre cuidando do outro, da gente mesmo que é bom, nada. Entende? Mas não precisa muito disso, vai balebando, como diz a galera. Porém, o profissional de contato imediato, ele tem muito mais pressão e tensão, né? Porque ele precisa ele precisa de mais saúde, ele precisa de mais discernimento, ele precisa de muito mais coisa. E como ele não se retroalimenta, nós temos uma população hoje muito adoecida, né? Principalmente porque contaram para o médico, para o psicólogo, que ele é Deus, e ele acreditou, né? E aí, infelizmente. E quando ele acredita nisso, ele diz assim: não, eu não preciso de socorro. Por exemplo, homem, quando marca consulta comigo, diz: olha, pelo amor de Deus, marca norte morário, porque ir para psicóloga, se eu tivesse indo para ginecologista, eu não posso estar aqui. Então, os homens têm uma dificuldade maior, mas vou te falar, eu tenho muito mais homens. Você tem, Lu? Não é possível. Eu pensei assim, que você ia dar de lambuja, assim, 80% de mulheres. Não, eu tenho muito mais homens. Mas não é normal, não é natural. Não é normal. O que você pode dizer sobre isso, Lu? Por que os homens têm tanta confiança, assim, às vezes, no seu trabalho?
Aí Você não eu não consegue. vou saber te dizer, mas eu tenho muito mais homens Que legal. do que mulher, né? E tem muitas mulheres, tem época que fica muito mais mulheres, mas tem época assim de eu ter 15 clientes e 12 são homens. É porque eu acho que no cuidado pessoal, de forma geral, eu acho que os homens são muito piores. Né? São sim. Mas aí o que acontece? Ele já vem me procurar quando tá já no fio da navalha, entendeu? E talvez, respondendo a sua pergunta, como as pessoas acreditam que eu dou uma resposta imediata, entendeu? Então ela já está muito ruim e aí ela vem buscar um trabalho. E tem também, que eu preciso falar com muita honra, né? Tem aqueles que estão buscando o autoaprimoramento. Então eu tenho muitas pessoas que, se você olhar no preto e no branco, não tem problema nenhum, mas querem ser excelentes. Então, são pais que querem ser excelentes, são gestores que querem ser excelentes, entendeu? São pessoas que fazem já bem o que eles já fazem, mas querem fazer melhor. Então, isso, né? Na verdade, quando eu me formei em programação neurolinguística, lá longe, lá atrás, a neurolinguística ela sempre falou, né? Que qualquer coisa que é feita por um ser humano, se você souber como, você pode replicar. Então, ela busca a excelência, né? E hoje se fala muito de psicologia positiva, né? Fala-se muito de olhar o lado mais produtivo, até por conta do meio corporativo. Então, para nós que somos consultores, não é só pegar o problema, o funcionário que está com crise de estresse, está cansado, não é aquele funcionário que tem um desempenho legal, bom por ele próprio. Se ele tem alguém que apoia, o resultado dele vai ser muito maior, melhor, entendeu? Então, hoje eu percebo que as pessoas assim existe assim a galera do não quero nada e a galera do que está buscando aprimoramento, né? E eu fico encantada, né? Hoje eu tive assim a honra de atender uma mulher de 74 anos. Desculpa, 73. Ela falou, Luciane, uma menos. Desculpa. 73 anos. E que ela disse assim, eu agora quero ser feliz. Gente, me deu um arrepio. Que legal. Uma alegria, sabe? Porque quantas pessoas com 20, 30, porque eu não consigo, porque eu não tenho. E ela com 74 falou assim, olha, já acendi a vela, todo mundo, Luciana, agora tem que fazer por mim. E eu fiquei tão feliz com o Senhor, obrigada, a pessoa está me autorizando a ajudar uma pessoa. Assim, meu Deus, a minha alma fica em festa, Márcia. Que tem recebido um presente, né? Com certeza, é uma honra. E é um aprendizado. Meu Deus, de resgatar, sabe? E ver aquela pessoa entrando combalida, enjoada, e ela sair, né? Festiva dali, que bom, eu vou conseguir dar a volta por cima. Então, eu acho que esse é a grande prêmio de nós psicólogos, né? Conseguir olhar pessoas que diziam assim, não, eu não vou, não posso, né? Luciane, tô fazendo projeto. Agora. Luciane, eu tô namorando, Luciane, meu casamento tá marcado. Luciane, eu não podia ter filho, agora eu tô tendo. Luciane, a minha equipe estava muito ruim e o pessoal está se interagindo melhor, né? Então eu fico muito feliz assim de poder legislar esse processo, né? Legislar pela saúde, sabe? De dizer para as pessoas, não, vamos lá, a gente vai conseguir. Não, e agora faz o quê? Mês retrasado, lá em São João da Barra, eu conheci um casal e o filho deles tem 11 anos. E a mãe disse, menino, não estoura, não sei o quê. Eu falei, aqui, você deixou dar uma cuidadinha nele? Luciane, você nem se vai dar jeito. Daqui a 1 ou 2 semanas eu vou botar o depoimento dela, que ela me autorizou, no Instagram. Mas ela fala assim, eu fui na escola e a professora disse assim, arranja
um explicador, né? Bota ela numa explicador, o negócio não tá bom, esse menino não assiste aula, não sei o que, não sei o que. Luciane. De orientador. É orientador. 2 meses de trabalho, Luciane. Eu cheguei lá, ela falou, ele está participando, ele está colaborando, ele está... Aí ela falou assim, eu achei tão engraçado. Ah, você não tem certeza que falou meu filho? Gente, eu fiquei tão feliz. E ele ligou para mim, mandou uma mensagem que eu infelizmente perdi, né? Mas ela sinalizou que ele mesmo pediu, né? Mãe, me empresta o celular. E olha que delícia, escuta com o meu. Tia Lu, sou eu. Olha, a tia estava lá na frente, dando lista dos reprovados. Tia, eu não tô nessa lista. Tia, eu boto a mão no meu coração e eu digo que eu vou conseguir. Tia, eu passei. Márcio, isso não corre isso. Gostoso. A alma, sabe, transborda, sabe? Você vê uma situação de combate, de conflito e gritaria e você vê a pessoa dizer assim, tá falando do meu filho, entendeu? Então, acho que isso é muito legal, né? A gente está num momento, infelizmente, bastante adoecido, planetário, Sim. né? E que a gente precisa olhar isso de uma forma um pouco mais atuante, né? Eu sei que você não me perguntou, mas eu acho que cabe ao momento, o espaço. Eu não sei se você já ouviu falar um pouco sobre os Abraham Hicks. Não. Os Abraham Hicks são não físicos, tá? E que orientam as pessoas para que elas possam alcançar os seus propósitos físico, mental, emocional, relacionamento. E ele diz assim, você precisa colocar o seu foco de atenção no que você quer. Você precisa se movimentar em direção ao que você quer. Você precisa vivenciar o que você quer e não o que você não quer. E quando você fala do que você não quer, você fortalece isso. E nós hoje estamos vivendo uma guerra, né? Grande. E que no olhar deles, né, que é o olhar que eu adotei, quanto mais você fala, pensa, divulga, né, sofre, se amofina com a guerra, mais você solidifica a ideia da guerra. E as crianças que nasceram lá são pessoas que já nascem nesse terreno de o meu é melhor, o seu não serve. Porém, eles são as pessoas que mais desejam a paz, que mais emanam o desejo de paz. E por que eles não realizam? Porque eles já trazem pessoas do berço que alimentam a atitude de guerra, vivem a guerra, e o povo que está fora, nós, tem nada o que fazer. Solidifica isso. Então, o convite que eu quero pedir permissão a você, né, de fazer, todos que estão nos ouvindo agora, ao invés de se preocupar com o que está acontecendo, porque efetivamente a gente não vai poder botar a mão lá, a gente não vai poder mudar. E quanto mais a gente fala, pensa e sofre, a gente interfere negativamente. Então, se você aqui eleva a sua vibração, busca pessoas boas, escolhe por bons lugares, opta por boas conversas, vive a alegria, a paz, a satisfação, aí você emana e aquilo que eles desejam se fortalece. Então, a forma da gente ajudar é verdadeiramente sendo feliz. Né? Eu tenho um conceito muito particular que é sendo feliz. Né? O que é ser feliz? É você olhar para o amanhã e entender que ele vai ser melhor, porque fé é isso. Né? E luz é se conscientizar de que a nossa posição é uma posição de extrema responsabilidade. Nós estamos aqui representando a luz. Então, a qualidade da minha palavra precisa ser boa. A qualidade da minha ação precisa ser boa. A qualidade da minha intenção precisa ser boa.
E quando nós formamos um grupo conscientes disso, se me ver falhando, chama no cantinho, Luciane. Nossa, a palavra não está boa, precisa melhorar, Luciane. Né? Então é nesse sentido que eu venho convidar, né, aqueles que estão nos ouvindo para a construção da sua saúde mental, para o apoio daquele que não tem, para o socorro daqueles que não vivem isso. Ouse ser feliz. Ouse olhar para o amanhã e acreditar que ele vai ser melhor. Ouse acreditar que você é verdadeiramente uma ferramenta de luz. Você representa, né, a luz nas suas atitudes, nas suas escolhas, né? Na sua dedicação de pensamento. É fundamental que a gente se dedique ao mínimo à dor e que a gente consiga se dedicar à satisfação, porque a satisfação ela nos traz emoções boas, pensamentos bons, vibração boa, e a gente cria essa emanação produtiva e positiva que impacta com o que eles também estão querendo, e quem sabe a gente então colabora efetivamente para isso. Nos revoltar, nos entristecer, nos preocupar não é o caminho, né? O caminho é o inverso. Você não apoia, né, Lu? Então, quando você não consegue apoiar quando você está, né, jogado dentro daquela dor, jogado Sim. naquela mágoa, jogado naquele sentimento de guerra, né? Sim. E eu acho assim, a gente se afastar desse mundo de notícias desagradáveis, eu acho que é muito bom para a nossa saúde mental também, né, Lu? E se preocupar em fazer um mundo de boas coisas, sabe? Porque eu assim, seu marido é muito bom, fala para ninguém que vai dar ruim. Seu emprego é bom, você não conta para ninguém que vai dar ruim. Se você tem um salário bom, você não conta para ninguém que a galera fica com o olho grande. Então o que é bom a gente esconde. E o que não é, a gente fala escandalosamente. Então das duas uma, ou não fala nada. É verdade. Entendeu? Não fala nada. Ou tudo que for bom, né? E que você sabe que o outro aguenta, que não provoca o globo ocular do olho. Que não provoca o globo ocular do outro. Por misericórdia, o que provocar, você guarda. O que não, que for encantar o coração dele, você conta. Eu acho que verdade. Foi aqui. Verdade. E eu acho que vem com a proposta aí da nosso trabalho do Pode Além, né? Porque a gente desde o início com os irmãos que não estão aqui, o nosso amigo Rodrigo Florencio e o Neto, era justamente, gente, podemos ter encontros legais, agradáveis, passar informação legal, projetos legais, né? Coisas que agreguem a vida das pessoas, porque pra coisa ruim já está escutando demais, né, Lu? Meu Deus, tá vergonhoso, né? Lu, meu amor, eu adorei esse bate-papo. Né? Eu agradeço atender a sua expectativa. Pelo amor de Deus, agradeço esse espaço que você conseguiu incluir o Pode Além na sua agenda, que eu sei que sua agenda é corrida. Fique em São João da Barra, fique em Campos. Mas eu queria agradecer muito você aqui. E mais pra frente a gente vai conversar mais, se Deus quiser. É nós na fita. Minha gente, a gente vai ficando por aqui com esse encontro maravilhoso com a nossa irmã Luciane Mina. E até o próximo Pode Além, com muita paz, muito amor a todos vocês. Assim seja.